Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Para quem não me conhece, sou a doutora Audrey Azevedo e mais uma vez aqui pela Rede Vivax de televisão, no nosso programa diário Descomplica Saúde. Um programa onde o foco é a saúde. Trarei para vocês profissionais da saúde de diversas especialidades, com diversas formações, diversas linguagens, para falar de uma maneira descomplicada para você o universo da saúde. E hoje, para me ajudar nesse desafio, eu recebo aqui com muito prazer o meu amigo pessoal, Adriano Ferrari. Tudo bem, Adriano? Tudo bem, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com você. A gratidão foi demais. A gratidão é minha. Muito obrigado, viu? Se apresenta, Adriano, e depois a gente vai embora aí no Descomplicando a Vida das Pessoas da Saúde. Vamos lá. Bom, eu sou Adriano Ferrari. Eu sou terapeuta, além de professor de arte marcial, professor de terapias. E eu atuo mais hoje com palestras, orientação, tá? E com atendimentos na parte psicoemocional, com as técnicas de PNL, filosofia oriental e linguagem corporal. Esse é o meu foco de trabalho. Hoje eu estou atuando mais com palestras e cursos. Mas tem aí quantos anos, Adriano? Da medicina chinesa, que eu acho fantástica. Quantos anos? Olha, com a medicina chinesa eu comecei no ano 2000, 99. Tá? Aí, 2002 eu completei alguns cursos. 2008 eu terminei alguns cursos mais, 2008 e 2009. Então, juntando tudo hoje, dá uns 20 anos, sai? 20 anos para valer. Tem a parte como que você chama? Artes marciais, lutas, Sim. como que artes marciais? Sim. Tem a parte das artes marciais, né? Eu sou professor desde 1994 e eu tô na arte marcial há mais de 30 anos, 34 anos. Kung Fu. A minha forma de trabalhar, o meu guia de trabalho é todo oriental, chinês. Uhum. E aí eu fui para PNL porque eu achei uma técnica bacana, bonita, que me ajudou muito. Aí eu comecei a estudar, fazer cursos para poder aplicar isso nas pessoas, né? Sim, fantástico. E aí, então, eu junto as duas hoje. Quando você fala assim, né, a medicina integrativa e a minha área, ou o meu nicho, foi mais puxado para o lado da oriental, explica pra gente, descomplica para quem nos assiste essa questão, assim... O que tem a parte oriental? Então, assim, para muita gente, o que é a medicina chinesa? Tem gente que acha que medicina é medicina e pronto. Mas além de, né, qual é o diferencial da medicina chinesa para a medicina tradicional? Tá. A medicina chinesa é uma das mais antigas do mundo, se não a mais antiga. Há relatos de 5.000 anos. Tá? É uma medicina toda voltada para a energia. Os chineses, quando começaram, né, com Fu-Tzu, né, o Fu-Ri, que é um dos precursores dessa metodologia ou desse pensamento filosófico oriental, ele entendia que nós éramos um microcosmo. E tudo que tem no universo, tudo que tem no planeta, tem no corpo humano. Então, a partir daí, ele entendeu que existia uma energia, tá? Ele chamou o universo de Tao, seria o nosso Deus, mais ou menos, para fazer uma pequena correlação, é muito mais profundo. Sim. E aí ele começou a entender que dessa energia saíam duas energias que ele chamou de Yang. E a partir daí ele começou a criar eles começaram a criar toda a filosofia taoísta, tá? Da medicina chinesa. A medicina chinesa lá é uma filosofia taoísta. Tá? Então, assim, basicamente o fundamento dela é na energia Yang, 5 elementos, e aí tem as técnicas que você atua com ela. E é verdade, Adriano, que uma vez certa feita eu li assim, que os orientais, eles são inversos nós daqui dos ocidentais, onde a gente só olha para a saúde, assim, então a gente vai operar, a gente faz uma cirurgia, vai operar para depois vir a prevenção. E lá é o contrário, a cirurgia, a operação em último caso. Primeiro eles vêm com essa prevenção, com esse cuidado, esse olhar diferenciado mesmo para o ser humano, para a saúde, só quando não tem como mesmo, é verdade, é o inverso, o caminho é inverso mesmo. A medicina chinesa, na verdade, ela é uma medicina que ela atua na prevenção, tá? A medicina chinesa, ela atua na prevenção, então ela previne. Então os chineses, entendendo que o bloqueio energético causava e causa, né, dores ou enfermidades, o que eles pensaram? É mais fácil a gente prevenir
do que a gente tratar, entendeu? Então, a verdade é que a medicina chinesa, de verdade, ela trabalha com prevenção, né? Então, a acupuntura, Qigong, o Qigong é treinamento de energia, energia com treinamento. E aí você tem o Tai Chi, aí engloba também as artes marciais, tá? Né? Tem o Kung Fu, e aí você, com toda essa união de técnicas, você cria a medicina chinesa. Então é acupuntura sistêmica, auricular, craniana, aí você tem ventosa terapia, você tem a fitoterapia, você tem a moxa-terapia, tá? E aí você tem as técnicas complementares, que é o Qigong, o Tai Chi Chuan e o Kung Fu. Fantástico. E hoje você está aí criando até podemos chamar de um projeto, como que é? Sim. Na questão da reprogramação mental. É um projeto seu. Sim. Explica pra gente o que seria então essa reprogramação mental, esse seu projeto. Tá, vamos lá. A reprogramação mental, né, esse projeto que eu estou criando já há algum tempo, ele nasceu a partir da vivência de atendimentos que eu tenho com pessoas diversas, né, tanto no consultório como particular, e eu entendi que muito dos problemas das pessoas, eles estão totalmente vinculados com o processo da programação mental que ela tem. O que significa isso? O tipo de pensamento, o tipo de sentimento arquivado no subconsciente é o que direciona a vida da pessoa, e muitas vezes não são sentimentos, emoções, não são um guia, não é um guia bom para a vida da pessoa. Então a pessoa começa a ter problemas, tanto de emocional, sentimental, aí até somatizar na saúde, né? Pois é, e a gente agora falou um pouquinho da minha área, olha aí, tá vendo, né? E eu venho muito, Adriana, falando e trazendo essa consciência para, assim, quem nas redes sociais, enfim, quem me acompanha sabe o quão importante é a gente cuidar da emoção. Sim. E não porque eu quero que todo mundo faça terapia. O ideal seria se todo ser humano no planeta tivesse condições de fazer, e seja ela qual for a metodologia da terapia, mas que faça uma terapia. Por quê? É através da terapia, é ali no processo terapêutico que você consegue verbalizar, colocar para fora as suas emoções, sentimentos e emoções. E isso que você está desenvolvendo e que já deu certo, porque eu acredito que o ser humano, ele anseia, ele necessita desse tipo de informação, então já deu certo, acredite. Gente, é comprovado, não é nada que assim, a Audrey está falando, o Adriano está falando, tem embasamento científico. Hoje a neurociência traz isso, né? Que é para vocês, de uma maneira descomplicada ali, a comunicação entre a emoção, a mente, né, o psique ali, o órgão, o cérebro como órgão mesmo, órgão, cérebro, e o corpo, o corpo físico. Então, assim, o que você sente, emoção, o que você pensa, sente, sensações e emoções, é a psique. Ele manda um comando pro cérebro mesmo, o cérebro como órgão. E esse cérebro, de acordo com essa mensagem recebida da sensação e emoção no momento do trauma, ele vai captar uma mensagem e vai escolher qual é o órgão do corpo físico, gente, que vai ser afetado. Exatamente. De acordo com aquele sentimento e sensações, emoções, se não for tratado. Exatamente. Certo, Adriano? Estou falando isso, correto? Não, é isso mesmo. E você vê que os chineses há 5.000 anos já entendiam isso. Exatamente. E como é que pode uma agulhinha que não tem química, nada, equilibrar a energia da pessoa? O que as pessoas não sabem, não entendem, Audrey, é que nós somos um conjunto de energias. Sim. Os chineses entenderam isso lá atrás. E esse conjunto de energia, quando essa energia não está bem, ela vai somatizar no corpo. Exatamente. O chinês chama a energia de Qi, mas a tradução seria energia. Então, você fala, quando o Qi está bloqueado, você começa a ter problemas. Tanto que, na medicina chinesa, os 5 elementos, tá? Cada elemento cuida de uma emoção. Qual seriam os 5 elementos? Você pode falar, Adriana? Fogo, terra, metal, água e madeira. Fogo, alegria, né? Pode ser alegria, fogo, alegria e melancolia negativa, vamos dizer assim, tá? A terra é preocupação, seria um negativo, tá? E aí, claro, o inverso, você vai ter tranquilidade, tá?
Cada elemento, então, tem o positivo e o negativo. Legal, tá. Cada elemento você tem o positivo e o negativo. Uhum. O pulmão, você vai trabalhar com a tristeza. Aí você tem as submodalidades, né? Você tem os subsentimentos, a mágoa, ressentimento. Tá tudo ligado com o pulmão. Uhum. O rim, tá? Que seria o elemento água. Você tá trabalhando com o medo, insegurança, principalmente. Uhum. E a madeira, a raiva, o ódio. Então, e vai ali para qual órgão? Então, aí quando você pensa nos órgãos, o fogo cuida do coração e do intestino delgado. Tá. A terra cuida do estômago e cuida do baço e do pâncreas. Tá? Então, quando você está muito preocupado, você começa a afetar esses órgãos. O pulmão, que é o elemento metal, é pulmão e intestino grosso. E o elemento água é rim e bexiga. O elemento madeira, fígado e vesícula biliar. E aí, pensa bem, né? Quando você está com muita raiva, o que você fica? Todo nervoso, fica tudo contraído, né? Fica verde, né? O pessoal brinca. No Hulk, vai se transformar. Porque o elemento madeira, ele também cuida dos nervos, dos tendões. Olha, quando você da musculatura ali? Musculatura é terra. Tá. Terra. Tá. Entendeu? Pele é pulmão. Tá. Ossos é rim. Então, por que os idosos ficam com osteoporose? Porque eles começam a ficar com muito medo, a energia vai baixando e você somatiza mais ainda o natural, quando a pessoa é muito medrosa, teve uma vida inteira insegura, no final da vida ela vai ter osteoporose. Gente, vocês estão entendendo que o nosso, assim, descomplicando, gente, o nosso corpo, o organismo, ele é perfeito. Perfeito. Ele é capaz de nos adoecer. Sim. E, ao mesmo tempo, ele é capaz de nos curar de toda e qualquer enfermidade. Sim. Mesmo aquelas que falam, é de nascença, Gente, acredite. Falando, não cortando o Adriano, mas já cortando, se a gente for olhar, a neurociência está aí hoje que nos ensina, a psicologia perinatal está aí hoje para nos auxiliar nessa questão também. A questão das sensações e emoções, gente. O cérebro, ele começa a ser formado no feto, quando esse feto está na 7ª semana de gestação. Perceba, não deu nem 2 meses ainda, aquele feijãozinho que deve ter ali 1,5 centímetro, vamos colocar 2, 3 centímetros, vai exagerando um bebê grande ali, o cérebro já começou a se formar. Uma vez que a gente já tem o cérebro, o órgão, como o cérebro, o órgão, né, cerebral, a gente já começa o quê? A receber sensações e emoções. Audrey, como assim? Adriano, como assim receber sensações e emoções? Gente, se aquela mãezinha pega ali, faz o teste, olha lá, 2 pontinhos. Meu Deus, o que meu pai vai falar? Ai, não era o momento do segundo filho. Ai, agora eu não terminei a faculdade. Ai, acho que eu não quero, não era o momento, não estou preparada. Ela não está falando que ela não quer o bebê, só que aquele bebezinho já sentiu uma rejeição, uma energia de rejeição. E se isso não trabalhada depois, começa. Aí entra o meu trabalho de reprogramação. Reprogramação, por quê? Porque você imagina, a explicação que a Audrey deu é uma explicação muito profunda, e é isso mesmo. O que acontece? Você vai criando valores e crenças nessa criança, que são valores e crenças que às vezes não é adequado para a vida dela, desde a vida intrauterina, e aí quando ela nasce, né, dependendo da forma como esse pai e essa mãe direcionam essa criança pode ser uma criança forte ou ela pode ser uma criança frágil. Isso, quando eu falo forte, em todos os sentidos, no corpo, na mente, né, saudável, fraca, frágil, uma criança que sempre vai ficar doente, uma criança que sempre vai estar se machucando, sempre vai estar atraindo coisas ruins para sua vida. Então, eu estou fazendo esse trabalho justamente que eu quero orientar os pais a entender que eles têm muita importância na criação do filho, não só as coisas básicas, né? Que é comida, roupa. Aliás, eu costumo falar que esse qualquer um pode dar. Isso, entendeu? Eu acho que o pai tem que se preocupar muito com o emocional do seu filho. Entender, saber enxergar. Mas, por isso que eu falo, eu não culpo, não é culpando os pais, não é isso.
tentando orientá-los já nesse sentido. Porque cada ação sua... Pô, eu tenho do meu pai, coisas que... Meu pai era policial, eu queria ser policial. Olha só, que loucura. Sim, é. E eu fui ser policial. E só pra quê? Pra dar alegria, pra ser visto, pra se sentir visto pelo pai. Exatamente. Então, crianças que foram rejeitadas, crianças que demonstram logo cedo uma fragilidade mental, o pai tem que estar atento e começar a fazer uma terapia, começar a trabalhar essa criança. Criança que vem com superatividade, né, hiperatividade, essas crianças... agora tá na moda os TDAH e tudo quanto é sigla. Isso. As crianças precisam ser trabalhadas, porque essas crianças serão os seres humanos de amanhã. Sim. Serão seres humanos que estarão na política, como professores, engenheiros, médicos, empresários. Sim. Então, todo mundo vai ter uma vida após a infância. Exato. Como que vai ser essa vida? O que ela vai produzir para o planeta? E as pessoas não param para pensar. Eu não vim aqui só para... Como fala, pagar conta, pagar boleto, né? Eu não vim aqui só para pagar boleto. Eu vim aqui para criar, desenvolver e aprender... Evolução, né, Adriano? Aprender e entregar alguma coisa. Exato. Quanto mais você entrega de bom para as pessoas, mais as pessoas vão te devolver. Exato. Eu brinco que o meu professor de medicina... Eu vou tentar ver se ele quer vir aqui, o Ernesto. Como é o nome dele que a gente já chama aqui? Professor Ernesto. Professor Ernesto, ou nos dê essa honra, né? Ou a mulher dele, eu quero ver se a gente consegue trazer um ou outro, se indicar, porque o Ernesto, por exemplo, é um cara muito famoso na medicina chinesa hoje no Brasil. Olha aí. Uma referência, mas alguns outros. Ele trabalha, acho que até no hospital, não lembro se é no Hospital São Paulo, agora não lembro, tá? Mas ele é um cara, assim, fantástico. Mestre na medicina chinesa. Mestre, fala chinês. O cara foi aprender com os velhinhos lá na China. O cara... Eu aprendi uma técnica com ele de paralisia facial que nunca vi. Se você faz, a pessoa dá 2 sessões, já fica com o rosto de volta. E a gente não tá aqui, assim, gente, falando da medicina... tradicional, tá? Falando mal da medicina. Não, o que nós estamos tentando é levar para vocês de uma maneira descomplicada informações de alto valor no sentido assim. Vamos prestar atenção, porque o que o Adriano falou assim, a responsabilidade dos pais, que é isso que eu estou tentando levar muito, a minha missão, meu propósito está sendo esse. Levar essa informação para você no sentido de que você... Independente, se você hoje... Por que a gente está tendo cada vez mais o índice de suicídio no Brasil, gente? Eu costumo falar, e eu não vou me cansar de falar, a cada 44 segundos no Brasil, um jovem se suicida. 44 segundos. Imagina quantos jovens já não se suicidaram só enquanto nós estamos aqui. Só que tem um erro gravíssimo nessa estatística. Não entra nesses números estatísticos a pessoa que... morreu de overdose, que se, por exemplo, sabe que tem diabetes e vai lá e come o doce, come tudo, por quê? Ela está emocionalmente abalada, ela sabe, todo mundo que vai num movimento contra a vida, automaticamente ela está se suicidando. Sim. Se você briga com a sua esposa, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu esposo, e pega um carro, um veículo, pega uma moto e sai disparadamente em alta velocidade naquele estado mental, você está indo contra a vida, então você está indo a favor do suicídio, você está indo tirar a sua vida. Só que esses índices não contam ali, não entram na estatística. Então, a gente já entenderia aí que esse número seria mais alarmante ainda. E aí, a gente vai assim, por exemplo, nessa questão da reprogramação, de tudo isso que o Adriano também é outro, que saiam mais e mais e mais profissionais falando dessa questão. Por que a gente vê um adolescente hoje nas drogas, buscando... O que esse adolescente... A primeira coisa que o ser humano faz, né, Adriana, é falar assim, tanto do adicto, do alcoolismo, né, do alcoólatra, é falar assim, isso aí é safadeza, isso daí é sem vergonhice, a mãe deu de tudo, ou então, eu também nasci privado de financeiro e não fui para as drogas, então isso daí é sem vergonhice, é má influência. Gente, vamos combinar. Ninguém acorda um belo de um dia e fala assim, olha, hoje eu escolhi a profissão de alcoólatra. Hoje eu resolvi ser um viciado em cocaína, em maconha.
Ou agora tem esse novo K2, K9, gente, que é uma coisa Pesadona. horrenda. O negócio te leva ali, para ali, você vira um ET, uma múmia, sei lá, uma coisa, né? De tão forte e aonde ele causa no cérebro uma paralisia imensa e imediata, você fica realmente um ET, uma múmia. Crack, né? E aí, ninguém, gente, pelo amor de Deus, vamos ser um pouco mais humano, ninguém acorda um belo dia e fala, eu quero ir para esse caminho. Essa pessoa vai em busca do quê quando ela vai em busca do vício? Ela vai procurar ser vista, procurar ser aceita, procurar pertencer. O que ela não teve ali e tal. Eu, estudante disso, eu sei que quando vai para esses vícios pesados é falta do pai. Aí você fala assim, eu não tenho culpa, doutora, que o meu o pai do meu filho, não vem vê-lo. Tem. Dependendo da mãe que você tem culpa. Porque quando a mãe nega esse pai, quando a mãe proíbe, quando a mãe fala mal desse pai, e a gente fala, mas eu não falo, eu nunca coloquei meu filho contra o pai. Quantas vezes você já não se pegou ouvindo ou já falou assim, tudo que é ruim veio do seu pai? Sim. Seu pai não faça, e quando você for para casa do seu pai, se você voltar assim, ou seja, você está falando o que para aquela criança, para aquele inconsciente daquela criança? Metade sua não presta, a outra metade, porque ele é metade mãe, metade pai. Sim. A outra metade não presta, né, Adriana? E aí vem as doenças, vem o vício. A programação da linguística explica do 0 aos 7 anos, quem movimenta a vida da criança é a mãe. É a mãe. Dos 7 aos 14 é o pai. Né? A tendência da criança é olhar mais o pai. Por quê? Porque quando é nessa idade dos 0 aos 7 anos, é a amamentação, a mãe está mais próxima. Sim. Então a mãe tem é fundamental ali para a criança. Agora, o que você falou é real. Né? Por exemplo, eu tenho um caso agora que eu tratei recente, uma pessoa com 70 anos de idade. E tinha um trauma de infância. Um pai. Na época de 7, 8 anos. Olha aí. E aí, ela não percebia. Uma vida ela não percebia. Na dor, né, Adriana? Quando eu trouxe o inconsciente dela para o consciente dela, ela falou, nossa, cara, eu não conseguia entender isso. E aí, nós começamos um trabalho e ela começou a se libertar. Ela já tem uma consciência. Fantástico. Ela já tem uma consciência muito espiritual e tal, e ela entendeu que ela precisava se libertar. E aí, você vê, 70 anos, 63 anos, vivendo... Olha isso. Um trauma, gente. Você tem noção do que é você passar uma vida vivendo com mágoa, com o sintoma ali, o sentimento de rejeição, de abandono, de não pertencimento... E aí por aí vai, né? E quanto eu tenho certeza que ele teve inúmeros problemas de saúde aí, no sentido talvez que ele nem perceba, mas ele teve. Era uma moça, uma senhora. Teve dor nas colunas. Porque a coluna representa nada mais que um prédio da gente, né? Sim. Que o sacro é o fundamento, né? E aí você vai fazendo os alicerces e aí começa na lombar e aí você vai criando toda a estrutura até a parte da cervical, E a PNL fala que a cervical, por exemplo, quando você tem problema na cervical, é problema com o futuro. Quando você tem problema na torácica, é com o presente. E lombar é passado. Quantas pessoas você conhece que tem problema de lombar? Eu atendo, o mais que eu atendo é lombar. Do passado. E aí a pessoa vem assim, é uma questão de posição, postura. Então. Também, não é que a gente está aqui negligenciando, também. Mas só que se você for olhar mesmo, e aí começa o sentimento de desvalorização. Sim. Quanta gente não chega ali com sentimento de desvalorização? Autocobrança, gente. Quando a gente se autocobra demais. Culpa. A culpa é um dos... Eu sou apaixonado pelo Cristo, que ele ensinou uma coisa que se todo mundo entendesse, todo mundo estava liberto, que é o perdão. Exato. Quando você culpa alguém ou se culpa, acabou, você bloqueia a sua energia. O chinês fala, você bloqueia o seu chi. Exato. Bloqueia o chi, você começa a ter problema. Dependendo do sentimento que você tem, você adoece. Exato. E as pessoas não param para pensar muito nessa questão. Eu costumo separar a mente de duas formas. O cérebro, como você falou, e a mente. O cérebro é o físico. Quando você morrer, vai embora. A mente é o virtual, que tá ali. Que expande, que não tá só aqui na sua cachola, que expande. O chinês já entendia isso. Eles chamam
Por exemplo, os espiritualistas chamam de corpo áurico, né? Eles chamam de corpo Ti. Eles já falavam desse corpo energético. E eles têm uma técnica chamada Facum, que é de cura. Eles expandem essa energia para curar as pessoas. Quem treina muito Qigong, médicos, especialistas nisso. Então, o que acontece? Se as pessoas não entenderem esse processo mente e corpo, elas vão adoecer. Sim. E se você pegar assim, quando vem gente no meu consultório, eu falo, olha, seu problema está na infância. Não, então, aí eu começo a levantar. Eu tenho um caso muito interessante. Acho legal colocar aqui, porque é importante das pessoas entenderem. Lembrando que a gente sempre preserva a integridade, a imagem da... Então ele troca, talvez, ele por ela, nomes para não dar. Chegou um paciente, vamos falar de um paciente no consultório onde eu trabalho, e ele chegou com uma dor na escápula esquerda. Doía em ninguém... Descomplica para quem não entende onde é a escápula esquerda. A asinha da gente aqui. E ele tinha uma dor terrível e não sabia, já tinha ido em vários médicos, ele tinha uma condição boa. Quando ele chegou, eu percebi que ele tinha algum problema com o homem, porque o lado esquerdo é homem. E escápula, a asa, é voar, é você estar livre. Contando pra mim, ele não queria uma hora. Cheguei nele e falei, se você não me falar, eu não tenho como te ajudar. Eu já sabia o que era, eu tinha percebido. Ele me contou, falou, é que assim, quando eu tinha uns 14, 15 anos, meus pais me levaram eu tinha uma tendência de homossexualismo, e aí me levaram e tal. Eu fiquei um tempo, né, me levaram para esse caminho. Meu pai participava de um lugar aí, minha mãe e tal, e me levaram para esse caminho e tal, e eu acabei assumindo a homossexualidade. Tudo bem. Só que eu descobri, Adriano, que eu não quero ser mais homossexual, eu quero ter relacionamento com mulheres. Eu tive relacionamento com homens, então eu tô num sofrimento que você não acredita, cara. Olha isso, gente. Entendeu? Fizemos um bom trabalho com ele de acupuntura, de reprogramação mental. E eu falei, chegou um momento que ele tinha que decidir se ele queria ou não assumir a homossexualidade de vez, ou assumir o lado de homem. E aí ele entrou meio em choque e parou o tratamento, porque acho que ele sentiu que ele precisava resolver. Mas o que eu tô falando? Olha só, lá com 14, 15 anos, ele tinha uma tendência e somatizaram essa tendência nele. De repente, se ele descobrisse isso sozinho, seria melhor pra ele, entendeu? Sim. Agora eu senti que respeito, eu quero... né? Entendeu? Então induziram ele a isso. Ele sofreu. Como que ele chegou com dor na escápula? Ninguém resolvia. Ele ficou sem dor na escápula. A gente tirou a dor da escápula dele e tudo, mas ele acabou parando o tratamento. Essa questão emocional dele saber, dele ser... Ele ter condições de saber agora optar pelo escolher, enfim, fazer a escolha dele, ou não, ou conviver sem escolha. Ele pode ser o que cada um pode ser o que quiser, exatamente, não precisa, né? Mas ele estava com problema. Mas assim, aí ele vai precisar dar continuidade, assim, a dor física foi sanada, mas a gente precisa levar essa informação de que, assim, gente, o processo terapêutico, ele é um processo. Sim. Não assim, não adianta, porque hoje, Adriana, eu não sei você no seu consultório, mas eu vejo cada vez mais isso, assim, as pessoas cada vez mais estão mais imediatistas. Sim. Eu uso uma metodologia, né, que eu aprendi e sou fanática por ela, assim, nessa questão que eu chamo de reprocessamento, exatamente, a gente vai lá em vidas passadas, se for o caso, não é TVP, terapia de vidas passadas, não, é uma questão assim, de buscar o sentimento, a raiz da sua dor, da sua emoção, onde está. Isso que o Adriano falou, da mente, do órgão, faz todo sentido, e eu costumo falar assim, praticamente da mesma maneira, do mesmo assunto, mas de uma maneira assim, a gente herda na parte médica, biológica, falando da medicina tradicional, a gente herda dos nossos pais cor de cabelo, cor de pele, exato, né? Ali o DNA, ele é capaz de te mostrar isso, tá? Só que na nossa corrente sanguínea, na nossa célula, nas nossas moléculas, nós herdamos dos nossos antepassados as sensações e emoções. Aldro, o que quer dizer isso? Se o nosso pai, se o nosso avô, ele já foi que com certeza há 100 anos atrás era normal, por exemplo, se fazer justiça com a própria mão. Gente, se a pessoa, o fazendeiro lá, ele invadia
10 centímetros com a cerca no outro, ele podia levar um tiro e tudo bem. Sim. Não era como hoje, porque era ali, ele infringiu essa lei e tudo bem. Então, assim, se você já vem numa família, num sistema onde já tem isso, você traz essa informação nas suas células, nas suas moléculas. Isso como informação, não diria neural, eu diria emocional mesmo. E aí, se você não, cada vez que vai passando de geração para geração, e você não resolve isso, você vai ter hoje um adulto com tendência a ser mais decidido. Por isso que hoje tem muito as questões da traço de personalidade, onde o pessoal do corpo fala isso geniosamente também, como tantos outros, de acordo ali com a mielinização da pessoa, que é o período onde está formando. Gente, tem muito estudo. Então, essa questão de reprogramação mental, de reprocessamento, de PNL, não somos nós, né, Adriana? Quisera sermos nós que estivéssemos... A gente mostra o caminho para a pessoa. A pessoa, o que a gente faz? A gente faz ela descer lá na caixa, né, no subconsciente, e enxergar que tipo de sentimento, de emoção está trazendo problema para ela. Qual foi o trauma? Porque eu falo para as pessoas assim, que nessa fase de criança é muito mais gravado qualquer coisa que você fizer com uma criança do que na fase de adulto. E o adulto já está com a consciência pronta. Exato. A criança não. Uma criança de 7 anos e vê o pai gritando com a mãe ou vice-versa, ele vai interpretar aquilo de alguma forma. Isso vai ficar marcado no subconsciente dele. Se isso se tornar frequente, o que vai acontecer? Pode crescer uma pessoa agressiva, pode crescer uma pessoa com medo, talvez, pela fato de ter enxergado aquilo. E aí, o que acontece? Ele pode trazer problemas para a vida dele. Vai trazer. Sim, vai trazer. Não tem... Gente, olha, eu tô 20 anos na área, para valer. 95% do que eu já atendi de pessoas se embate 100% a questão mental e emocional com a dor no corpo. Legal você falar isso, Adriana. Eu me formei... Não acho necessário aqui a gente falar o ano que eu fiz psicologia, mas assim, eu passei, e o Adriano me conhece há muitos anos, ele sabe, eu passei muitos anos fugindo. E eu vou explicar o porquê. Porque eu me decepcionei com a psicologia. Sim. Porque quando eu precisei, já era adulta, quando eu precisei, eu infelizmente caí nas mãos de profissionais que usavam a psicologia antiga, ali aquela parte onde você tinha que verbalizar a sua dor e falar, e ali você passava 3, 5, 7 anos fazendo terapia e não adiantava nada. E eu me decepcionei e falei, não, eu não quero isso pra mim. Mas graças ao universo, a Deus, cada um deu o nome que quer, eu sempre fui fanática por entender a mente humana, o cérebro humano, como ele reagia. Por que a mesma pessoa criada com o mesmo pai, a mesma mãe, com as mesmas condições físicas, psicológicas, né, ali, financeiras, um irmão era de um jeito e uma irmã era do outro. Então eu sempre tive fanatismo por aprender. E aí, enfim, graças a Deus eu não parei, fui estudar. E hoje eu tenho essa consciência de que não tem como, gente, que você sair de uma faculdade de psicologia e achar que se você aplicar aquilo só que você aprendeu ali, me perdoem de toda a minha alma, você não vai tratar ninguém. Me perdoa, você não vai tratar ninguém. Você vai ser mais um psicólogo formado, mais um, enfim. Porque hoje é 100% comprovado que as doenças do corpo físico, ela só apresenta. E isso eu estou te falando com toda a autoridade possível de quem já estudou e ainda estuda, porque a gente não para, né, Adriana? A gente não para. Então, a neurociência está aí, uma ciência nova, apesar de estar 20 e poucos anos, mas é nova, perto da medicina. Perto da medicina chinesa, então, nem nasceu ainda. Nem nasceu ainda, né? Tudo vai levando aquilo que os chineses já falavam há muitos anos. Exatamente. Né? Eu falo, por que a medicina chinesa funciona? Porque eles foram na essência. Exato. Eles foram na essência do problema. Na raiz, como se ouve tanto falar hoje, né? Raiz. Vai na raiz. Porque a medicina chinesa não trata o efeito. Exato. É a causa. Exato. A PNL não trata o efeito. É a causa. Ele quer saber, entender por que você está nesse caminho. Exato. Por que você está sofrendo.
Por que você tem insegurança? Por que você não faz as coisas do jeito que deveria fazer? Por que você procura as drogas? Por que você procura as drogas? Por que você bebe? Olha, o ser humano, ele tem uma coisa importante na vida dele, que é o prazer. Quando o ser humano sofre, ele não quer sofrer. Ele quer algo que te dá prazer. Então a droga, a bebida, o sexo desvirtuado, ele entra aí para te suprir essa falta, sim, essa energia pesada que você tem de não se aceitar, de ter um monte de problema. E aí você vai para esse lugar, por quê? Porque você fuma uma maconha, você fica zen. Você foge da realidade, né? Você vai lá fazer sexo, você fica bem, né? Sim. Desequilibrado. E fazendo isso, lembrando que é de uma maneira desequilibrada. A gente não tá falando, não, tudo, né? A droga em si... No caso do sexo, o resto é normal. A droga em si eu sou contra, bebida eu sou contra. E tudo que você toma ou faz para te gerar um prazer superficial vai te fazer sofrer. Sim. Porque você vai ficar dependente, por isso falar dependente químico. Sim. Você vai ficar dependente da droga, você vai ficar dependente do álcool, tá? E aí o que acontece? Você vai ter problemas. Aí, porque a química no corpo também vai criar uma conexão, uma associação com aquela droga. Então você começa a ficar com abstinência, você começa a entrar em loucura. Aí, por isso que as pessoas... era um golinho, era só entendeu? Vai passando... Então, as pessoas não param para pensar, né? Será que eu preciso mesmo da bebida para ser feliz? E isso, a gente pode frisar também, fazer um parênteses, que isso acontece também, gente, essa dependência, essa mensagem ali, né, neurotransmissor, né, dos neurônios, isso também acontece com fármacos. Sim. Então, hoje eu vou tomar esse ansiolítico aqui, mas só hoje. Esse antidepressivo. Esse sonífero aqui que a gente fala, né? Um boa noite ali, sabe? Que a gente fala que tem tantos e tantos tarja preta que hoje em dia você consegue fácil. Gente, hoje você vai tomar um, mas aí amanhã, o que você tomava um por ano, passa um a semestral, um trimestral, um mensal... E ali vai, porque o seu corpo começa assim, tem abstinência de sexo, tem abstinência de Coca-Cola, tem abstinência... Não é só, as pessoas precisam entender que essa mesma correlação o cérebro faz, dessa dependência, é com tudo que é exagerado, tudo que se torna demais. Desequilibrado, né? Tudo que você usa desequilibradamente, o chinês mesmo fala, alegria demais vai te trazer problema. Alegria não é boa, mas desequilibrado, o excesso pode ter problema no coração. Sim. Eu costumo falar que todo excesso esconde uma falta. Claro. E isso serve para o riso, para o choro. Sim, então. E o que acontece? E por que as pessoas fazem isso? Porque elas não querem confrontar. A dor, né? É melhor eu fazer isso, porque se eu tiver que confrontar, eu vou sofrer. É o que esse paciente fez, né? Deixa assim, eu não preciso fazer escolha agora. Deixa, então assim... É melhor, você acostuma, né? O problema é que, que você acostuma com as crenças limitantes, negativas, para você soltar essa crença, porque o que eu aprendi na PNL? Não sei se na psicologia é assim, que eu nunca estudei, mas você não apaga as coisas. Não. Você sobrepõe. Isso. Então, se você tem uma carga, imagina, você tem uma carga ali de sentimentos negativos, você tem que criar uma carga superior àquilo para sobrepor, para que quando aquilo vier, você não tenha mais sentimentos daquele jeito. Como que faz isso? Eis aí o nosso trabalho. Técnicas mentais, técnicas de acupuntura, técnicas psicológicas. Então, eis aí um trabalho que tem que se fazer quando a pessoa consegue enxergar que aquele sentimento, aquelas crenças estão limitando ela, né? E estão trazendo dores, sofrimentos, enfermidades. Muita gente não para pra pensar nisso. Então, eu falo que isso é uma cadeia. Começa no topo da pirâmide, porque o topo da pirâmide, que estão lá os cabeças, eles sabem que se eu deixar essas pessoas inteligentes, eu não tenho como controlá-las no topo da pirâmide, você sabe disso. Então não é ensinado na escola, a parte psicológica, não é ensinado... os pais não conseguem entender isso. Eu acho que todo pai... Toda mãe deveria fazer um estudo ou de PNL ou de psicologia básico para começar a lidar com seus filhos da melhor forma possível. Sim.
Porque, assim, de autoconhecimento, digamos assim, né? Entender por que ele age com essa dor, com essa agressividade, com essa intolerância. Sim, entendeu? Eu tava vendo antes de vir pra cá um vídeo, achei muito interessante. O pai tava sentado assim, na cadeira, uma criancinha de 1 aninho, foi sentou numa cadeirinha dele e fez a mesma coisa que o pai. 1 ano! O pai ficou olhando assim pra mãe. Olha só como eles estão captando as informações. Agora, como que eu vou fazer para que meu filho seja uma pessoa forte? Um adulto forte? Já na base. Já começar a ensinar essa criança, certo? A não ter culpa, a não culpar os outros pelos seus problemas. Primeira coisa, a perdoar, a se aceitar. Não julgar, né? Não julgar. A ter sentimentos mais elevados, a pensar mais positivo. Não vai dar certo as coisas. Se não deu certo é porque não era agora o momento, mas ainda vai dar certo. E não é só falar, né? Não, porque o que mais se vê hoje em dia é, eu vou fazer o Ho'oponopono. Nada contra o Ho'oponopono, eu acho ele fantástico, Mas assim, gente, não adianta você ficar ali com aquela continha 108 vezes falando a mesma coisa no automático. Não. E aí, quando você levanta dali e terminou as 108 vezes, você faz tudo o contrário. Sabe? É uma filosofia de vida. Mas como que você muda na vida? Você muda pela dor, pelo choque e pelo amor. No mundo que nós vivemos ainda hoje, o amor está muito, muito difícil de mudar as pessoas. Sem dúvida nenhuma. Mas a dor, quando a pessoa descobre um câncer, ela fala, meu Deus, eu tenho que mudar alguma coisa. Seja qualquer doença que ela tenha que possa pôr em risco a vida dela. Um choque. Perdeu alguém que gostava, não deu muito valor. E aí a pessoa acorda. O choque também modifica rapidamente as pessoas. Mas o dia a dia é vivenciando, é sentir. Você tem 5 sentidos. Os 3 sentidos mais utilizados, que é o visual, o auditivo e o sinestésico, tem que ser trabalhado o tempo todo. O rapaz fez um trabalho sinestésico com o filhinho dele. Verdade. Entendeu? Agora, o que está passando pro filho dele? Uma informação. E o filho vai tomar aquilo como... Eu falo para as pessoas, os pais, eles são como rei e rainha para os filhos. Sim. Deus e Deus. Sim. Não tem como não ser assim. Sim. Foi assim comigo, foi assim com você. A época de Freud, gente. Vamos lá falar de Freud. Freud explica. Freud explica mesmo a questão do Édipo lá, do complexo, né? De Elantra e de Édipo. É isso, gente. Entendeu? Então, o que esse Deus está passando para essa pessoa? Esse serzinho? O que essa deusa está passando para esse serzinho? Esse serzinho vai ser o reflexo daquilo. Né? Eu acho que Deus ainda colocou o ser humano na fase de infância, que é justamente para você moldar ele. Exato. A gente sabe disso. Exato. Você moldar ele. Se ele vem com, né, se ele vem com uma deficiência do passado, o que você vai fazer? Você vai melhorar essa criança. Você está te mostrando algo diferente que não condiz com o que você quer que ele seja, que você queira ensinar para ele como moral, sentimental. Você tem que identificar isso e começar a trabalhar. Eu tenho um caso que da minha família que uma pessoa, né, lá para os 4, 5 anos de idade já mostrava que ele tinha uma deficiência nessa parte desequilibrada para latrocínio, roubo, essas coisas, roubo, né? Foi crescendo assim. Eu acho que assim, meu tio ajudou, eu acho que a minha tia ajudou, tudo. Mas ele não conseguiu sair dessa energia. Faltou mais potencialidade, né? Hoje ele tá recluso numa penitenciária. Mas ele começou a mostrar isso com que idade? 4 aninhos, 5 aninhos. Entendeu? E o que esses pais fizeram para mostrar o porquê? Eles foram entender o porquê que ele fazia isso? Eu acho que a minha tia, né? Minha tia, ela vai assistir, ela vai entender, a gente conversa muito. A gente acha que deu o melhor dela na época dela. E acredito. Entendeu? Meu tio também deu o melhor dele na época dele. Mas talvez faltou mais. Na época que começou a mostrar isso, já entrar com tudo, fazer uma terapia, mostrar um outro caminho.
E ele foi crescendo assim, eu acompanhei o crescimento dele, foi crescendo assim. E aí hoje tá recluso, né? Então você fala, quando começou o problema? Lá. Porque eu presenciei. E aí a gente olha assim, gente, uma criança de 4, 5, 6, 7 anos, você fala assim, ele sabe sim o que é certo, ele sabe que aquilo é do amiguinho, não é para ele trazer para casa. Eu concordo, ele sabe. Mas assim, ele não tem, o cérebro dele ainda não tem a consciência de um adulto. E eu te digo mais, para ele estar fazendo isso, ele está querendo chamar a atenção dos pais para alguma coisa. Olha, papai, por que esse amiguinho, às vezes é só isso que ele está tentando te mostrar, por que esse amiguinho tem e eu não tenho? Então, ao invés dele levar um tapa e falar, vamos lá devolver isso agora, porque é o que a gente vê muito, se os pais sentassem ali na altura dele, sim, e falassem assim, olha, existe, você vai encontrar aí pela vida, né, pela estrada fora aí, pessoas que têm coisas que a mais que nós, outros a menos, e nem por isso somos diferentes, mas o que é dele, o que é seu. Talvez, com certeza, ele não precisasse chegar aonde ele chegou. Não precisasse, porque o que acontece? A família tinha uma condição financeira razoável, não precisava. Tá vendo? Mas é a tendência emocional e sentimental que ele trouxe. Ele mostrou isso de criança. E aí não foi trabalhado, eu acho, corretamente. Porque se tivesse sido, talvez teria amenizado. Bom, o que eu tô contando isso porque eu acredito muito, quem está nos assistindo precisa acordar, os pais que estão aí, os seus filhos, acordem para essa realidade. O seu filho vai ser um adulto amanhã e ele pode ser uma pessoa que vai contribuir para o planeta ou ele vai tirar do planeta coisas que não são legais, né? Uma pessoa que vai para o roubo, uma pessoa que se mata, se suicida. Sim. Por que tudo isso acontece? Porque não foi bem trabalhado. Se você trabalha bem a sementinha, a árvore vai crescer bem. Se você rega Sim. bem, se você faz direitinho, a árvore vai crescer com frutos, entendeu? Eu estava assistindo esses dias, Aldo, também, um rapazinho no Pânico, uns 13 anos, muito interessante. Se vê que o pai dele trabalhou a cabeça dele, o cara era investidor, um moleque com 13 anos, já ganhava dinheiro, era investidor, já tinha uma cabeça, ele conversando sobre moralidade, conversando sobre questões de gênero, tudo. Não, tem toda. O moleque, uma cabeça assim, 13 anos. Fantástico. Investidor já, cabeça bem, sabe, forte. Entendeu? O Emílio ficou assustado com ele. Então, você vê, é questão de quê? Quem que trabalhou essa criança? Claro que eu falei, se a criança vem com um pouco mais de dificuldade, você precisa Sim. estar atento. Sim. As pessoas não estão atentas, as pessoas estão no automático, né? Esse automático prejudica. O que é esse automático? Levantar, tomar café, comer, levar para a escola, voltar. Né? Manda um bilhetinho, lê a agenda, vê o bilhetinho que veio da professora da escola, que agora tem essa agenda, né? E as pessoas vê e colocar muito no outro a culpa. Isso daí é do amiguinho, isso daí é a mãe que não olhou, isso daí é a criação. Mas, gente, eu costumo falar assim, isso já é de Bert Helling, né, que vem com a sistêmica, que é outra metodologia fantástica também. Ele fala assim, que os filhos curam os pais. E aí, você estudando, por que ele fala isso? Porque, assim, aquele filho, ele vai fazer tudo errado na nossa sociedade, assim, roubar, matar, enfim, fumar, cheirar, né, beber, para chamar a atenção dos pais para algo que eles precisam resolver neles. Então, toda vez que você vir alguém, você olhar e falar assim para que aquela pessoa tem alguma coisa de errado, olha para você e fala assim, o que eu preciso resolver em mim que eu estou me deparando com esse tipo de situação? Reflexo, né? Exato. Reflexo. A criança às vezes vai mostrar para você o reflexo do que você é. Exato. Se as pessoas tiverem essa consciência, você pode ter certeza que é o nosso objetivo de trabalho, vai melhorar muito. Né? A minha esposa trabalha em escola. E ela me conta umas coisas que os pais fazem, que eu falo, meu Deus do céu, Mônica. Pai que reclama porque o filho, o professor falou um pouquinho mais alto que a criança. Sim. O pai que reclama que a criança está sendo, tá tendo uma educação um pouquinho mais rígida, assim, de mostrar os caminhos. Sabe? Aí você fala, é o filho ou é o pai? É o
pai. Exatamente. Então, aí, super defende aquela criança cresce com uma defesa que ele não... Quando ele se tornar adulto, quando ele se vê só, num processo que ele tem que resolver, e não ter aqueles que sempre defenderam ele, no momento de pressão, quando ele se sentir pressionado... Vai pro suicídio. Exato. Porque ele não morre cada 40 segundos. Exatamente. Então os pais têm que entender esse processo. Aqui nós não estamos para ter só prazer. Prazer faz parte do mundo. Mas quer mais prazer do que você ver o seu filho saudável? Então, mas às vezes a criança precisa aprender outros caminhos também de fortalecimento. A gente sabe pela natureza como que nasce uma árvore. Uma semente, vai regando, aí cuidar, vai. Né? Como é que o passarinho sai do ovo? Tem que quebrar aquele ovo. A gente vê isso na natureza. Por que você quer tirar isso da natureza? Exatamente. Por que você quer deixar o seu filho fraco? Não, deixa ele aprender, deixa ele, sabe, na nossa época, né? Eu que passei dos 40. Eu tô ali, quase. Eu que passei dos 40. Eu brincava na rua. Sim. Descalço. É que pra nós a autoridade era pai e mãe, não era policial. Porque hoje nem policial é mais autoridade, né? Então, assim, nós estamos com uma vertente de pessoas que eu penso que elas são pessoas que não tiveram condições também de entender esse processo. É uma cadeia, fala. Vem lá de sempre, de 20, 30 anos, 40 anos, 50. Que elas não têm compromisso com a verdade, elas não têm compromisso com a moral, elas não têm compromisso com a saúde. Uhum. Então, você pode fumar, cheirar, fazer o que você quiser, mentir, não tem problema, entendeu? Aí, se uma pessoa faz algo errado e lá um policial vai lá e prende essa pessoa, o policial é maldoso, é ruim. Tem os direitos humanos, nada contra os direitos humanos. Mas tudo que a gente fala, tudo fora do equilíbrio. Sim. Não tá no equilíbrio. Exatamente. O policial não precisa bater, não precisa, mas também o policial tá fazendo o trabalho dele. Mas tudo isso que eu te falo é um efeito de cadeia, Aldo. Sem dúvida nenhuma. É um efeito de cadeia. Você pega uma criança dessa, uma pessoa, um adulto que tá vivendo essa forma de vida, vai ver a vida dele pregressa, vai ver que eu vivia no além. Eu tive muita sorte que eu sempre fui, talvez, alguém mais preparado em outras vidas, talvez, sei lá. Mas você vê, o meu irmão foi para as drogas. Olha lá. Eu não. O meu irmão, coitado, na época, teve uma vida muito difícil. Muito difícil. E perceba, a minha paixão pela neurociência é isso. Olha, é você ir lá e ver filhos do mesmo pai, criados ali. Eu tive a grande... O que acontece? Eu tive o grande prazer, no bom sentido, de não vivenciar o que ele vivenciou. O relacionamento dos meus pais foi um relacionamento bem complexo. Minha mãe se separou quando eu nasci. E ele tinha muitos problemas relacionados ao meu pai. Ele cresceu revoltado. A hora que ele viu que ele não podia fazer o que ele queria fazer, ele foi para as drogas. Um cara, gente fina, bacana, mas... Ele foi buscar esse pai. Vai buscar. Ele foi buscar esse pai. Então, assim, tô culpando meu pai. Não é questão de culpar, mas eu tô mostrando o quanto que é prejudicial. Sim. Um cara com 50 anos hoje, uma vida meio difícil. E aí, se ele faz uma terapia, ou se ele se melhora um pouquinho, por exemplo, e aí ele tem um filho, o que ele vai fazer com esse filho? Ele vai olhar para essa criança e ele vai falar, eu não tive, então você também não vai ter. Ou ele vai falar assim, eu vou tentar, né, fazer diferente, porque o carinho, tudo no equilíbrio, porque também esse o excesso, essas pessoas também que eu não tive, então eu vou te lotar de coisa, também não adianta. E aqui a gente não está falando de financeiro, a gente está falando de carinho. Gente, carinho, amor, atenção, ser visto, sabe? Ser reconhecido. É isso. É você passar menos tempo no celular e olhando, olho no olho, conversa, olho no olho. Hoje não tem mais, gente. Hoje é a criança deitada no quarto, a mãe no outro e eles mandando mensagem, mas não tem mais a conversa. Não tem mais. Infelizmente hoje. Mas é aquele negócio. Sempre buscando o caminho mais fácil. Pode perceber. Ou o celular porque é mais fácil.
o celular ele vai Ele ficar fica mais quietinho, mais né? quietinho. Então, falta essa união. Então, essa reprogramação mental que eu tenho feito com as pessoas é para isso, é para ajudar as pessoas a entender que às vezes esse caminho não é bom para elas. Sim. Às vezes a pessoa está vivendo uma vida que não é dela, que ela não quis viver. E aí ela precisa se ajustar, né? E aí ela precisa entender. É um processo terapêutico, Adriano. É um processo terapêutico. Não é nada de uma única sessão. Não, eu trabalho com palestra. Tá. Claro que numa palestra a gente só dá uma orientação. E aí quem quiser fazer um trabalho, Sim. me procura, a gente faz um trabalho. Você leva a informação de que, gente, tem Isso. jeito. Você Isso. pode estar vivendo assim, mas Entendeu? fazendo determinada coisa, no caso dele da reprogramação. Então, assim, você tem jeito de se curar, de se melhorar, de resolver seus traumas. Mas entendendo aquela questão do imediatismo que eu falei, não é uma questão que você vai lá, assiste a palestra, compra a palestra ou faz uma sessão no consultório. Sim. Não. É um processo. Você passou treinamento, né? Eu dou você passou treinamento também, né? O que causa o efeito é a constância, é você continuar. Então, assim, não dá para você achar que você passou 30, 40, 50 anos, 63 como seu paciente, vivendo, pensando, agindo de uma maneira e duas sessões vai resolver o seu mental. Não, não vai. Lembra do que ele falou, para resolver ali um bloco de 10 quilos ali de programa ali, talvez, né, ruim, você vai precisar ter 20 bom, você não é? precisa mostrar, você precisa ter uma Porque referência o nosso cérebro nova. ainda tem um problema, ele tem preguiça de pensar, de gastar energia. Então, se você não tem essa constância, se você não insiste, ele vai falar, ela vai desistir, ele vai desistir, você vai ver, espera um pouquinho. Tem fim. E ele não vai se reprogramar. Sim, e a pessoa primeiro tem que querer, tá? Tem que estar consciente do que ela vai mudar, porque mudar dói. Muito. Dói. Acabei de falar que eu peguei uma gripe de tanto trabalho é. mental que eu tô fazendo, então abaixou a minha imunidade. Então, assim, dói. Você vai confrontar uma coisa que você se alimentava, uma crença de que, eu tenho que pensar desse jeito. Aí chega uma nova crença pra você, não, esse jeito não é bom, vamos pensar diferente. Você fica chocando com aquilo, então isso vai te machucar. Sim. Só que se você for persistente, trabalhar, como eu fiz com essa minha paciente, a pessoa vai se resolver. Sim. E se resolveu, conseguiu Sim, se resolver. Poucas sessões, né? Amém. Depende muito de cada um. Sim, todo ser humano, cada um é individual. Eu tenho trabalhado com palestra em empresas, né? Aí também falo um pouquinho dessa parte, às vezes falo da parte motivacional. Mas eu sempre mexo nessa parte, porque eu acho que é o indivíduo. Sim, quando uma empresa me procura, eu falo, ó, você quer o quê? Você quer resultado? Mas resultado é indivíduo. Você tem que pensar nos indivíduos que estão ali. Porque às vezes aquele cara que não está rendendo, não é porque ele não saiba fazer um processo dele, é porque ele não está bem. Ele tem que identificar que ele não está bem. E tanto isso é verdade, gente, que agora vai sair uma lei onde uma empresa, perceba, uma empresa acima de 3 funcionários, ou seja, microempresa acima de 3 funcionários, vai ser necessário, obrigatório, aliás, um psicólogo organizacional dentro. E seja ele uma vez, de acordo com o tamanho, assim, ainda está em projeto, mas já foi aprovado, mas está em projeto a questão como que vai ser a estrutura? Então, por exemplo, tantos funcionários, vai ser diário, vai ser semanal, mensal, mas agora vai ser obrigatório justamente por isso, porque não adianta você ir lá e fazer um workshop lá, uma palestra, e você não perceber cada um. Geralmente é treinamentos, né? Isso. A gente faz treinamentos de 6 meses, às vezes, porque a pessoa precisa entender que aquilo que ela tem de errado não vai mudar, assim, que ela acha que é errado dentro dela, não vai mudar de repente. Sim. Ela precisa criar novas formas de pensamento, sentimentos, para sobrepor aquele antigo. Uma nova maneira de viver, né? Porque se você continuar fazendo tudo igual, não vai adiantar, né, Adriano? Então tem uma técnica da PNL que chama Smith, né? Que é uma técnica que você vai trabalhando isso, criando uma nova sensação. Exato. Só que é um treinamento, não é assim, é um processo que eu falei, é um processo, não tem jeito, né? Não é uma coisa de uma sessão. Você falou, você tem 10, 20 anos condicionado a fazer tal coisa, numa crença, num valor X... Não vai ser uma sessão. Não é uma sessão. É isso que as pessoas não entendem, não é uma sessão. Eu lembro que eu atendi eu trabalho com floral também, eu atendi uma paciente, muitos anos atrás, amiga minha e tal. Não, eu queria tomar floral. Eu sabia que eu desse floral pra ela. Ela ia
tem um problema surtar, né? Falei, ó, você vai surtar. Não, mas eu quero. Falei, ó, você vai surtar. Eu vou te dar, mas você vai surtar, porque você não tá legal. Você precisa fazer um trabalho. Aí eu dei. E pocou o corpo dela inteiro, não sei o que. Mas o que você fez comigo? Eu falei, ué, eu não te falei? Não tem milagre, né, Adriano? Não tem milagre. Por que aconteceu isso? E desistiu do tratamento? Olha aí. Por quê? Pior ainda, né? Por quê? Porque bateu naquilo que ela precisava Na dor. mudar. Exatamente. Então, quando você cresce com sentimentos, emoções, crenças, né, concretas dentro de você que te guiam, você mudar uma crença, minha amiga, não é fácil. Sim. Eu falei, você cresceu Sim. alimentando aquilo. Todo dia você alimenta aquilo, todo dia você vai alimentando. Aí, de repente, você vê que aquilo não é mais o seu caminho, você vai, e agora? E agora? Só que aquilo tá dentro de você. Né? Vai doer, mas é muito bom. Cura. Mas a cura, as pessoas não entendem. A cura, às vezes, é dolorida. Exatamente. A cura é emocional. Exatamente. Só que se você tiver afim mesmo, você vai se transformar e a sua vida vai se transformar e você vai ser uma pessoa melhor. Eu venho desde quando eu comecei a estudar medicina chinesa, tudo, me transformando. Não tem um dia que eu não faço uma mentalização para ser uma pessoa melhor. Enquanto estivermos vivos, porque assim, o que a gente resolveu antes, hoje já a vida nos propõe, nos coloca diante de um outro obstáculo, e é a evolução. Cada vez que cada fase que a gente passa, a gente é obrigado a passar por mais uma. Então é uma eterna evolução. Dri, infelizmente, mas assim, gente, vamos marcar mais, e quem quiser conhecer o Adriano, procura na Rede Vivac de televisão, nas redes sociais, que a gente vai postar, o programa logo, quem não assistiu vai poder assistir também, mas assim, vai estar lá nas redes, a Rede Vivac vai marcar o Adriano, vai colocar as redes, vai colocar o contato dele, procure, se cure, você se conhecendo, você tem, o nosso corpo tem 100% de autonomia, de autoridade para nos curar ou para nos adoecer. A escolha é sua. Gratidão, obrigado, de verdade. E gratidão à Rede Vivac de televisão por esse portal, como eu falo em todo o programa, que ela nos abriu a oportunidade de levar até você essas informações de uma maneira descomplicada. Gratidão. Posso dar um abraço, Beto? Posso? O nosso abraço, que eu sempre pergunto para os câmeras de olho. Gratidão. Muita paz, viu? Obrigado. Nossa, volte mais, por favor. Com certeza. Tá? Se convidando, eu tô aí. Então, já está convidado. Sinta-se convidado.